Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26. Estou usando a NVI. 11, do 23 até o 26. Diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Diga aleluia! O tema da palavra de hoje é em memória de mim. Amém? Todos nós temos algumas maneiras, interessantes de guardar na nossa memória lembranças muito importantes, Lembranças da vida que foram alegres, tristes, de grandes conquistas, de outras nem tantos, de dias memoráveis, De dias bananada, de dia mais ou menos. Mas Jesus, quando Jesus sabia que estava prestes a ser traído, entregue e crucificado, ele nos deixou algo muito mais profundo que uma simples lembrança simbólica. Ele nos deixou um ato de comunhão, um ato de entrega e um ato de esperança, meu irmão. Naquela última noite com os discípulos, ele pega o pão, ele parte o pão, oferece o cálice e diz para os discípulos: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Mas o que significa fazer isso em memória dele? É apenas lembrar o que ele fez? Ou é viver à altura daquilo que ele nos ensinou com essa atitude e com a sua própria vida? Hoje nós vamos, nessa noite aqui, de uma forma bem simples, refletir sobre 3 aspectos do que é viver em memória de Jesus, amém? Então esse é um chamamento de Jesus para nós, para que em tudo na nossa vida, nós lembremos do que ele fez por nós na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Hoje é uma noite muito especial. Hoje é um dia especial, especificamente para toda a igreja que propaga a fé em Jesus. As igrejas geralmente se reúnem nesse dia, no primeiro ou no último dia, ou o dia que elas quiserem se reunir, Aqui especificamente, no nosso primeiro domingo, nós sempre ceamos e trazemos a nossa lembrança, a nossa memória, tudo aquilo que Jesus fez na cruz e o que ele fez por nós. Nos deu a vida eterna quando nós ainda estávamos perdidos, condenados dos nossos próprios pecados, dos nossos delitos. Sobre nós havia um escrito de dívida impagável, mas Jesus se fez pagamento perfeito dos nossos pecados. Derramou a sua vida por inteiro na cruz do Calvário, até a última gota do seu sangue. Ele não se privilegiou em nenhum momento do fato de ser o próprio Deus, mas pelo contrário, foi do agrado do Pai moê-lo até a última instância. Ele em nenhum momento, usufruiu do poder de ser Deus, mas ele desceu, se fez homem, à imagem dos homens, se fez feitura humana para sofrer tudo aquilo que era necessário para que hoje eu e você tivéssemos a vida eterna. Você pode glorificar a Jesus nessa noite, meu irmão? O primeiro aspecto do que é viver em memória de Jesus, eu vou fechar aqui, porque eu anoto tudo aqui, tá? Do que é viver em memória de Jesus, precisamos lembrar do seu sacrifício. Repita comigo: lembrar do sacrifício.
Versículo 24 e versículo 25 do que nós lemos aqui de 1 Coríntios diz: isso é o meu corpo, e este cálice é a nova aliança, onde? No meu sangue. A ceia não é apenas um ritual ou uma tradição evangélica cristã vazia. Não, ela é um memorial vivo, repita comigo, vivo, vivo do Calvário. E é o momento em que lembramos que fomos comprados por um preço, o sangue de Jesus Cristo. E Jesus nos mandou lembrar isso constantemente. Por quê? Primeiro, porque é muito fácil, como seres humanos, rapidamente de esquecermos até mesmo as grandiosidades que acontecem na sua vida. Desde questões patológicas humanas, tem gente que é esquecido, né? Vai passando a idade, vai ficando um pouquinho mais esquecendo, vai se esquecendo de fatos importantes, por mais que tenham sido marcantes. E ele reforça isso na sua palavra: olha, façam isso constantemente em memória de mim. Porque Jesus quer construir em nosso coração um hábito. Jesus quer construir no nosso coração a cultura. Que cultura? A cultura dos céus, a cultura da eternidade. Ele quer reforçar nos nossos corações o verdadeiro valor de uma vida cristã. Por isso ele pede primeiro a nós que lembrem constantemente o que eu fiz a vocês. E muito mais do que isso, lembrar, vivam isso, tenham isso como hábito, lembrem em todo o tempo quem foi que livrou vocês do laço da morte, quem tirou vocês do reino das trevas e os trouxe para o reino do Filho do seu amor. Todos os dias nós precisamos cultivar e agradecer em nosso coração de que Deus é um Deus gracioso, de que Deus é um Deus misericordioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é uma verdade viva em nossos corações, precisa estar gravada na tábua do nosso coração. Irmão, você pode esquecer tudo na sua vida, nunca se esqueça dos benefícios que Jesus conquistou na cruz, por amor a você, nunca. Segundo, porque o mundo o tempo todo com a cultura desse século, o diabo o tempo todo com a cultura deste século, vai tentar cada vez mais diminuir esse feito. Lançando palavras como se fosse só mais uma história, só mais um conto, só mais uma lenda, ou só mais uma pessoa que passou por essa terra e fez um bem feito como qualquer outros que existem por aí, na história da humanidade. Não! Existe uma vida antes e depois de Jesus. Existe uma história, uma humanidade antes e depois da cruz. A cruz nos reconciliou com Deus e uns com os outros. A cruz foi capaz de nos tirar da mais terrível condenação. A cruz foi capaz de demonstrar para nós, foi um símbolo relevante do amor de Deus por nós. Jesus na cruz, passando por toda a tensão, por toda a dor, por todo o sofrimento, ele diz ao Senhor: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O Messias estava ali com o coração aberto para viver aquilo que ele precisava viver, cumprir o seu propósito, salvador da humanidade. Em nenhum momento ele declinou, em nenhum momento diante do sofrimento ele olhou para trás, em nenhum momento, em todo o tempo ele continuou olhando para o propósito de Deus, firme, constante, inabalável, simplesmente porque te ama. Simplesmente porque te ama. E nós precisamos trazer isso todo dia no nosso coração. Então, porque nós somos esquecidos, porque a influência, a cultura do mundo tenta diminuir, e lembrar do sacrifício, é lembrar que o pecado teve um preço, e esse preço foi pago por Jesus. Você sabe quem matou Jesus?
Quem matou Jesus foi Deus, por conta dos nossos pecados. Precisou matar Jesus. O Cordeiro precisou ser morto para o pagamento dos nossos pecados. Quer prova maior de amor, meu irmão? Então, participar da ceia é olhar para a cruz e dizer: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci dos seus feitos. Eu não me esqueci da sua morte. Eu não me esqueço, eu me lembro todos os dias. Irmãos, todas as vezes que participamos da ceia, nós estamos dizendo: Jesus morreu por mim, Jesus vive em mim, e Jesus também voltará por mim. Essa é a nossa esperança. Irmãos, nem toda pregação usa palavras. E a ceia do Senhor é uma dessas que não precisam de palavras, mas que o simples simbolismo, o simples existir do fato da ceia acontecer, ela já carrega em si mesmo uma mensagem poderosa aos nossos corações. Ela é silenciosa, mas poderosa pelo simples fato de ela existir, porque ela é um mandamento do Senhor. Cada pão partido, cada cálice levantado, anuncia a cruz de Cristo, sua dor, o seu amor, a sua vitória e o seu triunfo de retorno. Anunciar significa proclamar publicamente. E nós, publicamente, mês a mês, anunciamos: alguém morreu por mim, Jesus morreu por mim, eu era pecador, eu era o mais perdido pecador. Ninguém, eu olhando para mim mesmo, talvez eu nem via mais solução para todos os problemas que eu me meti nessa vida. As pessoas, a minha família nem mais acreditava em mim, mas o Senhor morreu na cruz, pagando por esses e por outros os piores pecados do mundo, para que todo aquele que nele crê não morra mais, mas tenha direito à vida eterna. Que maravilha, meu irmão. Quando você faz uma retrospectiva da sua vida, de coisas que você já se envolveu, já se enfiou, dos piores pecados já cometidos, a graça e o amor de Deus através de Jesus é capaz de alcançar cada um deles e apagar com o sangue de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor apaga os pecados que são colocados diante dele em arrependimento verdadeiro. E o próprio Deus vai dizer: e ai daqueles que se lembrem deles. Porque se o Senhor não te condena, mais ninguém pode trazer condenação ao seu coração. E ainda que haja condenação por parte de A, B ou C, mantenha-se tranquilo, calmo, obediente ao Senhor, porque a nossa recompensa não é terrena. A nossa pátria não é dessa terra, a nossa pátria é celestial, a nossa recompensa é o Senhor. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança. Traça não corrói, ferrugem não destrói, não destrói. Ao comermos o pão e bebermos do cálice, estamos pregando a cruz com gestos. Estamos dizendo que Cristo morreu por mim, morreu por amor, e que agora nós pertencemos a Ele. Que em nosso dia a dia, meu irmão, o nosso estilo de vida cristão fale muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Que as pessoas identifiquem Cristo no seu coração, em cada atitude, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas suas relações. Que seja possível ver e identificar um pequeno Cristo andando por aí, fazendo exercício, lanchando, almoçando, jantando, batendo um papo, estando numa roda de conversa, fazendo o que a vida pede de nós: trabalho, vida, família, propósito. Que você seja um pequeno Cristo, meu irmão, anunciando o Evangelho e as virtudes daquele que te tirou das trevas. Irmão, e é interessante que cada elemento da ceia fala. Na verdade, grita.
muito no nosso coração. O pão, ele fala sobre o corpo de Jesus que foi esmagado, amassado, moído, quebrado, por amor a mim e a você. O vinho fala sobre o seu sangue que foi derramado até a última gota por mim e por você. E os dois elementos juntos, gritam ao nosso coração: foi por amor a você. Foi para te perdoar, foi para te resgatar, foi para te restaurar. Foi para tirar você da condenação eterna. Eu posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? Eu sei que está frio pra caramba, mas dá glória a Deus aí, meu irmão. Amém? Primeiro aspecto, qual foi? Lembrar do sacrifício de Jesus. Segundo, repita comigo, segundo aspecto, viver de acordo com o seu exemplo. João 13, versículo 14 diz: se eu, Jesus falando, sendo mestre, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus nos chama a lembrá-lo, não apenas com pensamentos, com a mente, mas com a nossa vida diária. A sua vida tem que lembrar Jesus. A minha vida precisa lembrar Jesus. A melhor maneira de honrar a memória de alguém, atenção, a melhor maneira de honrar a memória de alguém é viver como essa pessoa ensinou. É a melhor maneira. É claro, você vai pensar em alguém humano que foi falho, que teve as suas falhas, que também te ensina ao que fazer, ao que não fazer. Cristo, homem como eu e você não encontra uma falha nele. O legado dele é irrepreensível. O legado dele, a vida dele é impecável. Nele você pode replicar, copiar de A a Z. E ao contrário, de Z a A, que você não vai encontrar uma falha. Você não vai encontrar um porém, um porquê, um questionamento. Porque o teu Deus foi um Deus perfeito em tudo que fez, meu irmão. Então, ele nos chama para lembrá-lo não só com a mente, mas com a vida. E Jesus nos deixa esse legado e nos deixou exemplo de serviço, de alegria, de humildade, de perdão. Viver em memória de Jesus é amar quem nos fere, perdoar quem nos decepciona, servir sem buscar reconhecimento, meu Deus. Viver para a glória do Pai e não para aplausos de homens. Olha, a ceia do Senhor, meu irmão, ela não é apenas um momento simbólico. Não é. Repita comigo, não é. Não é. Ela é um momento sagrado, meu irmão, que pede de nós um coração quebrantado e uma consciência limpa. Pede de nós, cristãos, filhos de Deus, um coração quebrantado e uma consciência limpa. E esse momento aqui, que antecede a ceia, ele é um momento em que você não pode ser, falando de corrida, como um corredor de 100 metros. Esses corredores profissionais de 100 metros. Você não é o Bolt que corre 100 metros, não pode ser o Bolt que corre 100 metros em menos de 10 segundos. Você tem que ser como aquele maratonista de 42 quilômetros. Que você vai, correr em horas, 42 quilômetros em horas, passada por passada, devagarzinho, analisando, tomando cuidado para não se lesionar, tomando cuidado, para aguentar todo o trajeto. Esse momento que antecede a ceia, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o momento de análise, que o momento de coração quebrantado, de arrependimento, ele precisa ser com calma,
com uma autoanálise de quem você ainda é e o quanto ainda você precisa mudar. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Eu estou falando de um coração verdadeiro. Seja sincero. Faça essa autoanálise. Então não é momento de correria, de distração ou de uma religiosidade vazia. Quando Deus nos chamou para esse momento, em memória dele, não era simplesmente para pegar o cálice e levantar como se você levanta um copo de água e bebe na sua casa, ou como se você brinda um aniversário ou uma conquista qualquer. Você está fazendo em memória dele, lembrando de todo o que ele fez, de todo o sofrimento, de tudo aquele que ele passou para perdoar cada um dos seus pecados. Fazendo em memória dele, você levanta esse cálice, se arrependendo, com o coração sincero, verdadeiro, olhando para cada ponto com sinceridade e verdade, falando: Senhor, eu ainda sou isso, eu ainda faço aquilo, eu ainda não consegui vencer isso aqui ainda me atormenta, mas me ajuda, me perdoa. Então, meu irmão, esse é um tempo de reflexão pessoal. Versículo 28 que nós lemos vai dizer: examine-se, pois, o homem a quê? Ao outro, não a si mesmo. Esse é um exame que eu não posso fazer pela minha esposa e que minha esposa não pode fazer por mim. É óbvio que sendo uma só carne, é óbvio que morando na mesma casa, a gente vai, fala, aconselha, corrige, mas essa responsabilidade é única, é particular. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de comer e beber da ceia, Deus nos convida a parar e a refletir. Como é que está a minha vida espiritual, hein? Como é que está meu relacionamento com Deus? Eu tenho vivido em santidade? Eu tenho sido mais humilde? Eu tenho vivido em obediência? Como é que está meu relacionamento com o outro? A ceia nos convida a olhar para dentro, não para nos condenar. Preste atenção. É muito comum, às vezes você encontra um cristão, alguma coisa que teve uma prática, fez alguma coisa errada, aí você passa: aqui, meu irmão, a ceia. Não vou ceiar não. Por quê? Por que tu não vai ceiar, cara? Não vou ceiar porque... Peraí, meu filho, toma aqui o cálice aqui, ó. É exatamente para isso que serve a ceia. É para te trazer a memória e reconciliar você com Deus, não é para te condenar. Quando eu olho para o vinho e para o pão, eu não como para condenação. Eu como para me reconciliar, é a memória do que Ele fez por mim, por você. Aquele é o momento de arrependimento verdadeiro, genuíno. Então é pegar o pão e comer e participar. A ceia nos convida a isso. Olha para dentro, reflete sobre quem você ainda é e o quanto você precisa mudar. Peça ajuda para Ele, meu irmão. Se arrependa dos seus pecados, vai lá e ceia. É tempo de arrependimento sincero. Versículo 27, o 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O versículo 27 que nós lemos diz assim, ó: para quê? Para você não participar indignamente. Participar indignamente não é ser perfeito. Repita comigo: não é ser perfeito. Até porque nós não somos. Inclusive, este que vos fala. Não somos. Mas sim, para participar com o coração arrependido, verdadeiro, meu irmão. Irmão, se há pecado não confessado, mágoas guardadas, uma vida dupla, é hora de se arrepender. E aí eu falei aqui 3 coisas básicas, simples, na vida de todo mundo, que a gente tem que vigiar. Mas tem um monte de coisas aí que você sabe que ela é a sua vida. Precisamos nos arrepender. A ceia é um chamado à santificação e não à aparência. Os religiosos da época, eles viviam, a grande maioria deles, como pessoas que viviam com uma falsa aparência de santificação.
eles viviam separados. Mas não separados no sentido de santidade, purificando a si mesmo. Mas viviam separados do homem, viviam separados da misericórdia, viviam separados de tudo aquilo que para deles era esperado. A religiosidade estava contaminando o coração desses homens. E a separação que Deus espera que você tenha é de verdade do pecado. Porque o véu que havia entre nós e Deus foi rasgado do alto a baixo por Jesus. E hoje, se somos libertos por Jesus, verdadeiramente somos livres. O véu que nos separava já não separa mais. Então a ceia do Senhor é um chamado à santificação, separação e não à aparência. Amém, meu irmão? Então não viva uma vida aparente. Seja verdadeiro. É muito melhor uma verdade do que liberta, que vai te libertar, do que uma aparência que vai te escravizar para a vida toda. Não adianta. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não vai enganar. Seja verdadeiro, irmão. Seja sincero. A verdade é que Jesus quer lavar os nossos pés hoje. E não só o nosso pé. Jesus quer lavar o nosso coração nessa noite. É tempo de reconciliação com Deus e também com os irmãos. Jesus disse em Mateus 5, no versículo 23 e 24, se você for oferecer algo no altar e lembrar-se que tem algo contra o seu irmão, vá primeiro se reconciliar. Não podemos participar da ceia em desunião, porque uma das coisas que a ceia celebra é o corpo de Cristo. Repita comigo, o corpo de Cristo. E hoje, nós que somos sua igreja, somos esse corpo. Se estamos em conflito, mágoa, orgulho, a ceia nos chama a perdoar e a pedir perdão. A mesa de Cristo é um lugar de cura. A mesa de Cristo é um lugar de reconciliação. A mesa de Cristo é um lugar de restauração e amor. Então, antes de participar, perdoe. Ame antes de comer. Sirva antes de beber. Perdoe antes de participar, ame antes de comer e sirva antes de beber. Sim, meu irmão, porque Cristo, com sua morte, nos reconciliou com Deus e uns com os outros. Ou seja, é impossível encontrar a paz com Deus se eu tenho guerra com o outro. Impossível. Se o meu coração está em guerra com quem Deus ama, com quem Deus amou, entregando o seu próprio filho, é impossível encontrar paz no Senhor. Ou a paz do Senhor. Porque as trevas não andam junto da luz. Água salgada e água doce não se mistura. Está entendendo que o negócio é mais embaixo? Que o parafuso aperta um pouquinho mais? E sabe o que é mais legal disso tudo, gente? Que a Bíblia diz sobre a paz. Se depender de você, tenha paz com todos. Aí o parafuso aperta mais ainda, né? Mas é isso, meu irmão. Então, 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz assim, ó. Se alguém ama a Deus e odeia seu irmão, esse alguém é mentiroso. Ponto.
Então, antes de comer da ceia, peça hoje ao Espírito Santo que sonde o seu coração, que você crie a capacidade de perdoar, de confessar, de se arrepender e de recomeçar. Amém, meu irmão? Terceiro aspecto, repita comigo, terceiro e último. Pô, tu tá falando devagarzão, hein, mano? Na moral. Terceiro e último. Nós devemos esperar pelo retorno de Jesus. Terceiro aspecto do que é viver em memória de Jesus é aguardar ansiosamente pelo seu retorno. Maranata, hora vem. Vem, papai, vem, volta, noivo. Volta a encontrar a sua noiva, pura, santa, imaculada, adornada. 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos o quê? A morte do Senhor, até que dia? Até que Ele venha. A ceia aponta para trás, para o sacrifício. Mas ela não aponta só para trás, para o passado. Ela aponta para o nosso destino. Ela aponta para o alto, ela aponta para frente, para a promessa da sua volta, do seu retorno. Maranata! Viver em memória de Jesus é viver uma esperança viva. É viver uma expectativa que não falha. É uma esperança que vai se cumprir. É viver como alguém que espera certo do que vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender de cada uma das suas promessas. Viver em memória de Jesus, meu irmão, é crer que a história não terminou no túmulo. É saber que o rei ressuscitou e que ele disse que voltaria. É viver com os olhos nos céus, mas com os pés firmados nessa terra, no Evangelho de Jesus. Conclusão. Façam tudo isso em memória de mim. E eu não estou falando do Alain. Estou falando de Jesus. Ele estava nos dando mais do que um ritual, mais do que uma religiosidade. Ele nos deu, com a sua morte, um novo estilo de vida. Uma nova vida. Antes a minha vida era perdida. Antes eu não tinha esperança, expectativa nenhuma. Mas hoje, quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu sei que eu estou no caminho certinho. E não é só se lembrar, sabe, com a mente, com o pensamento, ou só com palavras, mas com as nossas atitudes. Então se lembre com gratidão pelo que Ele fez por você. Se lembre com compromisso, vivendo tudo aquilo que Ele viveu. Se empenhando para viver tudo aquilo que Ele viveu. Se lembre com esperança, esperando o que ainda há de vir. Então, meu irmão, hoje a gente está saindo daqui nessa noite com essa expectativa no nosso coração, com esse compromisso, sabe? Para aprender a viver os aspectos da memória de Jesus, do que Ele disse, olha, façam isso em memória de mim. Nós precisamos, 1, lembrar do seu sacrifício, 2, viver de acordo com o seu próprio exemplo, e 3, meu irmão, esperar ansiosamente pelo seu retorno. Amém, meu irmão? Que essa palavra tenha encontrado o seu coração. Que essa palavra tenha alcançado a sua vida. Queria chamar o louvor aqui. Que essa palavra tenha alcançado, sabe, a terra do seu coração, meu irmão. Para que a memória dele esteja muito viva e presente no seu dia a dia.
muito vivo e presente em cada um dos seus dias. Queria que você ficasse de pé, por favor.